Então, dando seguimento à nossa leitura do Novo Testamento, segundo a melhor tradução para o português, seguimos no capítulo 2 do Evangelho segundo João, que vai começar da seguinte forma. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Ora, tanto Jesus como seus discípulos haviam sido convidados para o casamento. Quando o vinho se acabou, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus disse a ela: o que tem isso contigo? O que tem isso contigo e comigo, mulher? Interessante, né? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos empregados: fazei o que ele lhes disser. Ora, havia 6 jarros de pedra para a água colocados ali, de acordo com os ritos de purificação dos judeus, contendo 20 a 30 galões cada. Caraca, vinho pra caramba, hein? Jesus disse a eles: enchei os jarros com água, e eles os encheram até a borda. Aí ele disse-lhes: agora retirai um pouco e levai ao diretor da festa. Aí eles levaram. Ora, quando o diretor da festa experimentou a água que havia sido tornado vinho, ele não sabia de onde vinha, mas os empregados que haviam retirado a água sabiam. Ele chamou o noivo, ele disse: todos servem um vinho bom primeiro. Então, quando as pessoas estão intoxicadas, ou embriagadas, que você poderia entender aqui, né? O inferior. Tu guardastes o melhor vinho até agora. Este é o primeiro dos sinais milagrosos que Jesus operou em Caná da Galileia e revelou a sua glória. E seus discípulos creram para dentro dele. Depois disso, ele desceu para Capernaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, mas eles não ficaram ali por muito tempo. E interessante aqui você vê um dado importante que passa despercebido, né? Por exemplo, Jesus, esse ato da mãe de Jesus apelar a ele, como assim? O vinho acabou e a mãe de Jesus vai falar diretamente com Jesus? Então ela sabia quem ele era, claramente, obviamente desde o início. E aí, numa situação como aquela, que provavelmente esse casamento poderia ser de uma das meia-irmãs de Jesus ou de alguém muito próximo, porque Maria não teria acesso aos bastidores, a toda a organização da festa, se ela não fosse uma pessoa muito próxima dos donos da festa. Ou se era um parente dos que estavam se casando, de uma das pessoas que estavam se casando ali. Então, é uma probabilidade muito grande de que fosse, talvez, não é algo confirmado, mas, pelo contexto da época, o que acontecia era uma dessas duas coisas. Ou era uma pessoa muito próxima, que para ter acesso a toda a organização, bastidor da festa, o vinho acabou e por aí vai, dá ordens aos empregados da casa. Então, isso tudo dá um entendimento que provavelmente pudesse ser algo nesse sentido. E aí Jesus opera ali um milagre extraordinário. E de fato era vinho, tá? Para quem diz aí que não era alcoólico, né? Não é bem assim. Verso 13, dando continuidade. Ora, a Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém. E no templo ele encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, bem como cambistas assentados. Fazendo ele um açoite de cordas, ele expulsou todos do templo, tanto ovelhas como bois, quanto aos cambistas. Ele virou as mesas e espalhou as moedas. E aos vendedores dele, de pomba, ele disse: tirai essas coisas daqui, parai de fazer da casa de meu pai uma feira. Pois é, né? Hoje parece que não pararam ainda de fazer feira com as coisas de Deus, né? Tudo é venda, tudo você tem que pagar, comércio com a palavra de Deus. Esses vão ter um fim triste. Todos esses que negociam e fazem do evangelho fonte de ganhos, né? Para ganhar muito dinheiro e para roubar muito dinheiro. Essa é a atitude de Jesus mediante pessoas que fazem isso. E essas pessoas que fazem hoje, da mesma forma, não muda nada, comparado a esses daqui, vão para o mesmo caminho. Então seus discípulos se lembraram de que está escrito: o zelo por tua casa me consome. E é esse zelo que nós temos que ter, irmãos, porque o zelo da casa de Deus, o zelo das coisas de Deus nos consome, assim como consumiu a Cristo. Um dos poucos episódios que a gente vê, o único, se não, que Jesus ele fica irado e toma uma atitude imediata na hora. E uma atitude assim realmente de indignação e de fazer realmente acabar com a festa, vamos dizer assim. Né? Então imagina o que ele vai fazer com esses daí que hoje usam a palavra de Deus para ganhar muito dinheiro
para manipular pessoas, né? E para satisfazer somente suas vontades. E do outro lado, você que é uma pessoa que realmente teme a Deus e busca a Deus, o zelo da casa de Deus te consome? Fica a pergunta. É o que te consome e te faz agir? Ou nós somos espectadores, meramente? Então, irmão, vamos agir. Já dizia o Martin Luther King, né? Que para que os maus governem, basta que os bons se calem. O fato dos bons se calarem já dá muito espaço para que os maus eles se espalhem e governem e façam o que querem. Então você tem que assumir a postura, a posição, ocupar o espaço que Deus está te mandando ocupar, que é ser o embaixador do céu. Seguindo, verso 18, então os judeus reagiram e lhes disseram: que sinal nos mostra, já que tu fazes essas coisas? E é assim que hoje também vão agir todos esses que usam a palavra de Deus, não é assim que eles agem? Né? Que usam a palavra de Deus para ganhar dinheiro? E aí, quem é você para dizer que a gente está falando errado, né? Não mexa com o ungido do Senhor, não é assim? Então, não fizeram, com o próprio Deus não fizeram diferente. O Cristo não fizeram diferente, né? Os religiosos, esses infelizes aqui. Verso 19, Jesus respondeu eles disse: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Então os judeus disseram: levou 46 anos para construir este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele se referia ao templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dentre os mortos, aqui João está pulando para o futuro, né? Os seus discípulos se lembraram de que ele havia dito isso, então eles creram na Escritura, a saber, na palavra que Jesus havia dito. Ora, enquanto ele estava em Jerusalém, na Páscoa, durante a festa, muitos creram para dentro de seu nome. Novamente a gente vê essa expressão aqui, crer para dentro do nome de Jesus. É totalmente diferente, irmão. Você começa a ter uma perspectiva de compromisso. Esse crer para dentro de Jesus é uma perspectiva de compromisso com Deus, de compromisso com Jesus. Que não é à toa que Jesus fala, a gente vai ver ainda aqui, Jesus fala: aqueles que me amam são aqueles que me ouvem e me obedecem. Esse é o crer para dentro de Jesus, ouvi-lo e obedecê-lo. Não existe essa fé que eu acredito por simpatia. Não existe essa questão. Ou você se compromete com Cristo, crê com o compromisso, porque a fé que Deus aceita é essa, a fé com compromisso. Confessar Jesus com sua boca e crer no seu coração, como dizem Romanos. Né? Confessar com sua boca que Ele é o Senhor, Senhor no sentido Ele é o Mestre, Ele é o Senhor, você é uma questão você se coloca na questão de escravo de fato, obediência, né? Então não existe esse conceito que nós temos aqui no Ocidente, que nós criamos aí, se dissipou na cultura cristã, de que você é uma fé discípulo somente de acreditar. Eu acredito em Deus e fica por isso, né? Mas eu vou levando minha vida sem qualquer compromisso com Jesus. E não é essa fé que a gente está falando, como você pode ver aqui. Por isso que uma tradução mais próxima do grego, que tem a expressão mais exata, é mais adequada para a gente se aproximar e termos como leitura diária. Porque não é por má fé de muitos tradutores do português, né? Mas infelizmente hoje a gente já vê uma questão proposital de fato, nas novas versões que a gente vê por aí, muitas versões facilitadas que buscam, sim, trazer um entendimento mais facilitado para as pessoas, mas também pode distorcer totalmente o entendimento da palavra. E isso não é bom, isso vai levar a pessoa para um caminho diferente. Tá? Mas inicialmente a pessoa pode até começar com uma versão assim, mas ela tem que buscar aquilo que é mais próximo do original, porque é de fato aquilo que foi expressado, aquilo que deve ser seguido. E aqui é um exemplo que você pode ver que é totalmente diferente, né? E traz um entendimento melhor do que Jesus queria falar aqui. Então, seguindo, ao observarem os sinais que ele fazia. Verso 24, mas quanto a Jesus, ele próprio não se confiava a eles, porque ele conhecia a todos. Ele sabia que não necessitava que alguém lhe testificasse sobre o homem, porque ele mesmo sabia o que havia no homem. Então aqui, cara, eu já percebo uma outra questão que hoje se construiu também no pensamento cristão, na cultura cristã atual, de que pelo fato das pessoas estarem na comunhão, estarem na mesma igreja, você tem que tratar todo mundo como total inocência, como se a pessoa que chegou ali agora, ela fosse uma total bondade em pessoa, porque agora ela crê em Jesus e agora ela é uma excelente pessoa. A gente tem que tratar todo mundo bem, de fato, mas sempre, assim como Jesus fez aqui, ele conhecia o coração do homem, sabe que tem pessoas que passam a perna, pessoas que são
totalmente falsas, que usam do artifício de falar que é cristã, de falar que acredita em Deus, para ganhar a confiança das pessoas, tá? Então, assim, eu não acredito nessa coisa. E em muitas pregações, você vê pregadores falando, vira pro teu irmão que tá do teu lado, abrace teu irmão, né? Você não sabe se tá abraçando uma pessoa de fato confiável. Então são atitudes assim que eu desconfio, que eu não colaboro com esse negócio, sabe? De pregador ficar fazendo esse tipo de ações e falar que todos ali são irmãos e todo mundo é lindo, maravilhoso, como se não tivesse falsos irmãos ali. Assim como a gente vai ver futuramente nas cartas do apóstolo Paulo, que ele fala dos falsos irmãos, ou seja, aquele que é avarento, aquele que é adúltero, aquele que é falso, aquele que é mentiroso. Com esses vocês nem se assentem para comer uma refeição. É isso que ele fala sobre falsos irmãos, aqueles que se dizem cristãos, mas o seu Deus é o seu próprio estômago. Tá? Então a gente tem que ter essa astúcia, como o próprio Cristo fala, a astúcia da serpente, mas sem maldade das pombas. É claro que a gente vê um novo convertido, a gente vai dar todo o apoio, toda a questão do amor, de trazer ele para a comunhão, mas a gente tem que ser astuto, entende? Então, você trazer uma pessoa nova, um novo convertido, já colocar em posição de... O que acontece em algumas igrejas, né? A pessoa é boa-sucedida, ela começa a trabalhar bastante na igreja, ser ativa na igreja e começa a ganhar cargos dentro da igreja. E às vezes você não sabe quem você está colocando ali de fato, não sabe o histórico da pessoa, sabe? Então a gente tem que ser astuto, meu irmão. Então Jesus não se confiava em todo homem, em todas as pessoas que se aproximavam dele, porque ele conhecia o coração do homem, entende? Então nós também temos que ter isso. O apóstolo Paulo, você vai perceber nas atitudes dele, que ao lado dele, ele sempre testificava das pessoas que andavam com ele. Pessoas que eram boas, pessoas que realmente eram de Deus e pelas ações dela, elas comprovavam esse companheirismo, essa sinceridade da sua fé, e outros que não, que antes começaram bem, mas depois se desviaram, como o Demas, que o apóstolo Paulo vai falar dele, que começou bem, mas depois amou as coisas desse mundo e abandonou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve isso. Então, é uma coisa que a gente não vê muito hoje, nas comunidades cristãs. Todo mundo parece bom demais, todo mundo é irmão, todo mundo está aqui nessa congregação, né? Ninguém tem uma má intenção, ninguém como o apóstolo Paulo vai dizer, um avarento, um mentiroso, um fofoqueiro, uma pessoa gananciosa, uma pessoa adúltera e por aí vai. Uma pessoa que se amarra naquele pecado e não abandona aquilo, mas ela consegue sustentar uma aparência de santidade. Então, aqui terminamos o capítulo 2 e no próximo vídeo vamos para o capítulo 3 do Evangelho de João.